Se no Yokoso! Yokoso! Eu sou a Thelma Eu sou o Takashi. e esse é o Natsukashi, um lugar para falar e lembrar das experiências vividas no Japão. Mas não é qualquer experiência, fica aí que a gente já vai falar. Mas antes, vamos falar dos nossos patrocinadores. A Brastel, uma empresa que começou com um intercambista que foi para o Japão e resolveu tornar-se um empreendedor. Neste ano de 2022, ela completa 25 anos, conquistando a confiança de milhares de clientes. Primeiro na área de telefonia internacional e agora com remessa de valores. Se estiver no Japão, o serviço da Brastel é mais confiável, rápido e simples de ser usado, quando se trata de transferir valores para o Brasil. Experimente os serviços e seja um cliente Brastel. Nanaya, confeitaria especializada em wagashi, os doces tradicionais japoneses. E yogashi, doces ocidentais com um toque nipônico. Também serve pratos japoneses nas suas duas lojas, Food Store na Rua Pelotas, 596 na Vila Mariana e no pavilhão japonês do Parque Ibirapuera. Ainda oferece serviços de catering, delivery, food service, eventos sociais e corporativos, e consultoria e cursos. Encontre o Nanaya nas mídias sociais, @nanaya_by_cris. Study in Japan. Apoiado pelo Ministério da Educação japonês, o MEXT, o Study in Japan é uma organização sem fins lucrativos, que visa promover oportunidades de estudo no Japão para alunos de todo o Brasil. Acesse o site estudenojapão.com ou cheque o Instagram @studyinjapanbr a qualquer momento caso tenha interesse sobre universidades, programas, custos, vida e bolsas de estudos no Japão. Agende sessões de consultas gratuitas virtuais ou no novo escritório na cidade de São Paulo. Nos vemos no Japão! E agradecemos também à Fundação Kunito Miyasaka, o Karaoke Box Kampai e o Keiren, Federação das Associações de Províncias do Japão no Brasil. Voltamos pro vídeo. Então, antes de começar, vamos deixar nossos convidados se apresentarem. Yoroshiku onegaishimasu. Olá, eu sou Isabelle, eu sou farmacêutica e eu fui bolsista 2 vezes, em 2008 pelo Camp de Okayama e em 2017 pela JAICA na Bolsa de Biotecnologia. Chique. Oi, eu sou o Thiago Bontempo, sou jornalista, fui bolsista de JICA em 2019 em Yokohama, no curso de cultura japonesa. Muito obrigado pelo convite. Opa, a gente que agradece a presença de vocês aqui. Muito legal. Então, acho que a gente pode começar do começo. Para vocês contarem como foi todo esse processo de prestar bolsa, ou até antes, né? Conhecer essas bolsas. Bom, a primeira vez que eu fui bolsista, né, eu ainda morava no Paraná. E lá a bolsa não era muito divulgada, assim, não tinha muito conhecimento disso. Eu fiquei sabendo em uma das minhas idas ao Japão, que minha mãe era decassegue, e eu fui passear, né, nas férias da faculdade, e um amigo dela tinha sido bolsista de Okayama. E ele comentou comigo, falou, por que você não vai, né, lá em São Paulo tem o Kendinkai, então liga, eu não sei se ainda existe essa bolsa, mas é um caminho, né? E quando eu voltei pro Brasil, eu fui atrás, né, saber o Kendinkai. O Kendinkai mandou uma folha A4 em casa, tudo escrito em kanji, assim, pra eu preencher. Falei, nem vou preencher isso daqui, né, vai ter um monte de candidato e nem vou, né, conseguir, deixei lá. Aí depois de um tempo, o Kendinkai me ligou e falou assim, viu, você não vai mandar a ficha? Tem uma vaga aqui e você pode ir pro Japão. Falei, nossa, daí eu saí correndo atrás de uma pessoa que pudesse me ajudar a preencher essa folha, né, de inscrição. Mandei pro Kendinkai, aí vim várias vezes aqui fazer entrevista e tal. E aí deu certo, né? Passou. Isso você tava no Paraná? Tava no Paraná preenchendo ainda. as coisas lá, falando quem de cai aqui. Isso. E, né, 2008, assim, não tinha tanta internet, essas coisas, ainda era bem preencher manual mesmo, né? E aí o pessoal até duvidava se eu ia pro Japão mesmo estudar, porque como eles não tinham conhecimento, né, então eles ficavam nessa dúvida aí de saber, né, como que eram essas bolsas e tal. E em 2017 eu já estava em outra fase da minha vida, já tinha terminado a pós-graduação, já não pensava em ir para o Japão, mas uns amigos meus que já tinham ido pela Bolsa da JAICA falaram, tenta, é diferente, né, do Kendinkai, é uma outra experiência, você vai gostar. E aí eu resolvi tentar. Uma semana antes, eu morava em Joinville na época, e eu preenchi os documentos, fiz os exames médicos que na época ainda precisava, né? E chegou a tempo aqui os documentos e eu também fui aprovada depois de todas as
as entrevistas e tudo mais, e deu certo. Aí eu fiquei 10 meses no Japão. Mas em quanto tempo você fez esse cadastro todo? Acho que foi uma semana, viu? Cara, foi rápido. Pra não ter que preencher a mão e mandar. Foi E bem tinha rápido. um monte de exame que você precisava fazer. Exame raio-x, exame de sangue, o médico precisava dar o laudo pra você. Sorte que dessa vez não precisava ser em japonês, né? Porque em Joinville eu não ia conseguir ninguém que escrevesse japonês. Mas deu certo, o Sedex me ajudou. Não, faltava uma semana pra fechar as inscrições. Isso. Então você teve que correr com esse prazo e deu certo, né? Cara, que louco. Que correria, né? Porque é muita coisa pra fazer. Porque você vai ver o preenchimento das fichas. É muita coisa que tem que fazer. Sim. É muita coisa. É inspirador pra ninguém desanimar, né? Então, se tá com a inscrição aberta e se tá pensando ali, sempre dá tempo. Quem quer, hoje- né? Querer. Vai atrás. E hoje em dia dá mais tempo, porque ainda dá pra mandar as coisas, né? Por e-mail ou não. Ou ainda tem que ser tudo físico. Era por e-mail, né? Até a última inscrição que teve era por e-mail. Ah, já facilita bem mais. Sedex tá aí, né? E você, Thiago, bom tempo? Como você conheceu a bolsa? Como que você chegou nisso? Bem, para mim foi uma longa jornada até conseguir essa bolsa. Vou tentar resumir, acho que não vou conseguir, mas... Não, vai É, fundo, vai fundo. Conta os detalhes. Primeira vez que eu ouvi falar sobre bolsas no Japão foi em 2010. Na época eu trabalhava como testador de jogos em uma empresa de videogames e eu estava pensando em mudar de área e ir para o jornalismo. E como era a bolsa do MEXT, né, bolsa de pesquisa e universidade, precisava ter terminado a faculdade. Então eu pensei em começar a faculdade de jornalismo pensando em prestar essa bolsa depois que eu terminasse o curso 4 anos depois. Então, só que depois que eu terminei a faculdade, eu não consegui passar nessa bolsa. Eu prestei em 2014, quando estava no último ano da faculdade. Não passei, foi uma frustração muito grande, porque eu estava muito confiante que eu ia conseguir, que eu tinha uma expectativa muito grande para isso, né? Todos esses anos planejando e preparando para isso. Já tinha terminado também o curso de japonês da Aliança, então eu achava que eu já estava um nível de japonês razoável para pelo menos me virar por lá. E também, desde que eu comecei a faculdade de jornalismo, eu já estava com o Japão bem envolvido na minha vida, porque eu já acompanhava o futebol do Japão e escrevia muitas matérias sobre isso. Então, no início foi só uma forma de ampliar o meu aprendizado do idioma, para estudar uma parte diferente da cultura, mas aí acabei indo por vários outros aspectos do Japão, da história, da geografia, e ia meio que alimentando essa vontade de conhecer pessoalmente, né, que eu escrevia bastante sobre o Japão, mas nunca tinha ido. E a cada ano que eu prestava essa bolsa, eu não conseguia passar e eu ficava assim, sem saber o que eu precisava fazer, né? Até que no final de 2015, por acaso, eu estava entrevistando um brasileiro que estava no Japão. Ele estava fazendo intercâmbio, uma bolsa da província de Kagoshima. Eu conversei com ele porque ele acompanhava o time lá de Kagoshima. Aí, falando com ele em off, né, eu falei que queria estudar no Japão também. Ele falou, tem um Koshukai, por que você não faz, né? Eu nem sabia o que era Koshukai. Até aí você não tinha nada, não sabia nada. Só sabia que a bolsa existia, mas não sabia que a Sebex existia, tudo isso. Aí participei do Koshukai em 2016. Tive a oportunidade de conversar com muitas pessoas que foram bolsistas, pessoas que tinham acabado de voltar da bolsa, pessoas que estavam indo para lá, pessoas que iam prestar. Então, me ajudou a ampliar meu conhecimento sobre isso, a ter uma ideia um pouco melhor de como que funciona. Até já me senti mais preparado também, mas, de novo, não consegui passar. Mas foi graças ao Koshukai que eu diria que mudou minha vida e abriu portas para várias outras oportunidades, porque foi a partir daí que eu passei a ajudar nos eventos da Sebex. Nunca tinha feito trabalho voluntário antes, fiz pela primeira vez. Era uma coisa que eu sempre pensava, deve ser legal, mas nunca teve nem a oportunidade de fazer, e de repente apareceu várias. Desde então sempre ajudo no Festival do Japão, sempre ajudo a organizar o Koshukai, Matsuris que tem por aí, um Dokai também, já participei de vários. Teve um ano que eu fui, acho que eu fui em quase todos os Dokais que os Kenjinkais fizeram por aí. E diretoria da Sebex também, né?
Pois é, e em 2018 foi quando eu fui chamado para a diretoria da Sebex e foi aí que veio aquele momento em que mudou tudo, porque em 2018 foi quando eu prestei pela quinta vez o MEXT e não passei. Como eu já estava prestes a estourar o limite de idade para se inscrever, comecei a ficar desesperado, porque era a única bolsa que eu tinha, eu como não descendente tinha os requisitos para prestar. E mesmo com a ajuda de muitas pessoas, de ajuda de professor da faculdade para montar o projeto, mesmo assim eu não conseguia passar, eu já meio que estava esgotando todas as possibilidades, até que um amigo meu que foi ex-bolsista de JICA, ele veio me avisar que a JICA tinha um curso novo ligado à cultura japonesa e que eles estavam aceitando não descendentes também. Ele falou, vai lá, por que você não se inscreve? Acho que você tem o perfil para esse curso, né? E aí, igual a Isabela, também faltava uma semana. O pessoal aqui é tudo no limite, tá vendo? Com emoção. Foi com emoção, mas aí até que um ou 2 dias tirando só pra isso, deu pra preencher tudo, entregar lá, fazer a inscrição, tudo certinho, consegui ser aprovado na primeira vez. Acredito que o perfil de bolsistas muda muito de uma bolsa para outra, né? O MEXT geralmente é o pessoal mais perfil acadêmico, pesquisa em universidade. Eu acredito que eu, por ter um perfil muito mais profissional e praticamente sem experiência com pesquisa, talvez por isso eu não tenha conseguido no MEXT. Mas, por outro lado, o meu perfil era ideal para a JICA, porque eles queriam uma pessoa que estivesse participando ativamente da comunidade Nikkei, participando de uma entidade, de preferência em algum perfil de liderança dentro da entidade. Como eu tinha acabado de entrar na diretoria da Sebex, então para mim foi perfeito. Eu tinha fazendo vários trabalhos voluntários, então eu acredito que isso ajudou muito. E então, depois de quase 10 anos tentando, em 2019 finalmente eu realizei esse sonho de vários anos de ir para o Japão, né? Eu estreiei meu passaporte lá, nunca tinha ido para fora do país, e eu fiquei cerca de 40 dias em Yokohama, né, um curso de cultura japonesa. Isso aí é força de vontade que chama. Não, com certeza, você foi na bolsa que estava te esperando ali, né? Perfeito. E ainda deu sorte de antes de tudo acontecer, né? Da pandemia, não sei o que. Acho que foi uma das últimas bolsas, né? O timing foi perfeito, né? Que eu cheguei lá em julho de 2019, fiquei até agosto. Então, o pessoal que já foi no outro ano, né? Acho que depois eles tiveram que adiar a bolsa, depois chegaram a fazer online. E acho que só esse ano que voltou a ter o curso presencial. E como foi assim pra vocês, né? A Beli você já tinha ido pro Japão com a sua mãe, não era alguma coisa assim? Isso. Como foi pra vocês, assim, a primeira vez que você chegou no Japão, na parte de bolsa, né? Porque já tinha experiência de ter ido lá viajar. Mas como foi pra vocês, assim, a parte de bolsa, chegar no Japão? O que foi, assim, diferente pra vocês? Principalmente pro Thiago, Bom Tempo. Eu tô achando muito estranho chamar de Thiago Bom Tempo, principalmente falar com Bom Tempo. Como foi, tipo, a primeira experiência de chegar, tipo, no Japão, tá ligado? É que mesmo que eu já tivesse ido, né, outras vezes, é diferente, porque minha mãe tava lá me esperando, eu não tinha essa preocupação do que seria, né? Essa expectativa, assim, do que vai acontecer. Como vai ser. E minha mãe não estava mais lá quando eu fui em 2008. Minha mãe já tinha voltado pro Brasil. Então, eu cheguei lá com mais 2 amigos brasileiros, né? E logo que a gente chegou, assim, no caminho para pegar as malas, veio uma menina da Argentina conversar com a gente. Vocês também vão para a bolsa? Eu também vou. Então, até lá a gente não sabia que teria mais uma pessoa da América Latina, né, com a gente. Então, nós éramos em 3 brasileiros e essa amiga nossa argentina. E foi muito legal porque o Kendinkai cuida de tudo, né? Eles preparam tudo, tinha uma pessoa esperando a gente. Enquanto a gente não subiu no avião para ir até Okayama, eles não abandonaram a gente lá, sabe? Então, eles têm muito cuidado, assim, com a gente. Até na JICA também vai um ônibus buscar, né? Todo mundo... A gente já tem só que a gente já tem um contato prévio com as outras pessoas que vão fazer outros cursos. Então, meio que a gente já se conhece, né? Tem o grupo do WhatsApp e tal. E facilita um pouco. Você não vai sozinho, né? Não precisa ter esse medo, assim. Sempre tem alguém que fala mais japonês, que te ajuda. Ou que já foi em outra bolsa, né? Então, é legal, assim, e saber que também o quanto que eles se preocupam, né, com a gente, com o nosso bem-estar, com o que vai acontecer dali pra frente. Tá tudo programado, então não precisa ter medo nenhum. Já vai tudo combinado, né? O que vai acontecer, você já sabe.
pode ir sem medo, né? Não, e hoje em dia é bem mais fácil, né? Como você falou, WhatsApp, lá, Comunicação chegando lá rápida. o pessoal usa Line, né? Sim. Então não passa perrengue, assim, nesse sentido. Então você conversava agora eu fiquei na dúvida. Você conversava com o grupo, o seu grupo, por WhatsApp, mas com o pessoal representante lá, você conversava por onde? Daí a Jaica daqui do Brasil que conversava com eles lá. Você falava tipo, com o Brasil e o Brasil que, tipo, organizou as coisas aqui. Isso. Aí eles entravam em contato pra chegar nos tempos certos lá, mas eles não conversavam com vocês. Não, o pessoal da Jaica não. Ah, tá. Do Kendinkai, sim, né? Eles conversam, mas a Jaica não. Você só vai. Mas tá tudo esquematizado. Tá tudo certo. Você só vai e dá certo. E a bolsa do Thiago Bom Tempo, eu vou chamar de Bom Só Tempo Bom também. Você foi com um grupo, né? Como Como foi pra você? Sim, era um curso em grupo. Esse curso era voltado para América Latina, então eram 6 pessoas. No meu ano foram 3 do Brasil, uma da Argentina, uma pessoa do Chile e uma pessoa de Cuba. Até no avião eu cheguei a conhecer um dos brasileiros que foi no mesmo voo que eu. Eu tava tão empolgado para essa viagem que eu nem dormi. 30 horas de viagem, né, contando a conexão. Não dormi, não fiquei com sono, mas... Adrenalina. Acho que tava adrenalina, assim, a 1000, né? Emoção lá em cima, né? Por mais que a gente já se prepara, né? Já tinha ouvido inúmeros relatos de pessoas que foram para lá, então você já vai mais ou menos sabendo o que esperar, né? Bem ao contrário dos bolsistas de algumas décadas atrás, que iam meio que perdidos, né? A gente já tinha uma ideia muito bem geral, assim, do que ia encontrar lá. Mas assim, no primeiro dia chegando lá já teve uma surpresa muito grande, porque tava tudo nublado e tava até meio frio. Porque o pessoal, todo mundo falando, né? Porque é época do verão, porque o verão no Japão diziam que é muito quente, né? Muito quente e úmido, né? Muita chuva. Temperaturas extremas, falavam que chove bastante lá no verão também. Mas eu dei sorte porque geralmente a estação da chuva é lá para junho, julho. Aí quando eu cheguei já estava terminando a estação da chuva, mas ainda estava muito nublado, né? Eu esperava que ia estar bem quente lá. E no caminho para Jaica, eu até perguntei pro taxista, né, como é que tava o clima lá, se não tava quente. Aí ele falou que tinha mais de uma semana que o sol não aparecia. Eu fiquei assim, eu tava esperando que ia fazer aquele calor, aquele calor insuportável que todo mundo fala. Mas aí no dia seguinte, né, a gente chegou no domingo, aí na segunda começaram as atividades, no dia seguinte já veio aquele sol, se olhando a temperatura lá, tava 35, 36 Nossa. graus aí. Sentia aquele mormaço, né, que a Jaica fica bem na beira do mar, né, praticamente do lado do porto, você vê o navio ancorado lá bem do lado da janela do quarto, você vê os navios lá. E, aliás, é um lugar, nunca tinha visto um lugar tão chique, que eu acho que a Jaica fica num dos lugares mais chiques de Yokohama, né, que é Minato Mirai. Então eu fiquei pensando, nossa, é muita mordomia isso aqui, quando você entra no É o quarto... Jai Castelo. Exatamente, você vê todas aquelas instalações lá, você fica, nossa, caramba, tudo isso aqui eles estão bancando mesmo, foi assim um sonho. um sonho, uma surpresa muito grande. E também depois quando começou, né, as atividades lá, e aí começou de fato o verão, né, começou aquele clima quente, o pessoal todo mundo falou, nossa, não aguento esse calor, muito calor. Mas pra mim, acho que talvez pelo fato de eu estar tão empolgado com tudo, eu não senti assim como se o calor estivesse atrapalhando em nada. Na verdade, eu senti até um clima nostálgico, porque eu não sou de São Paulo, né? Eu nasci em Minas, mas eu cresci em Mato Grosso. E Mato Grosso é um clima muito quente e muito úmido também. E eu senti que o clima do verão de lá era exatamente igual do lugar onde eu cresci. Uau, nostalgia do Mato Grosso no Japão. E como no Mato Grosso é praticamente verão o ano inteiro, aquele clima o ano inteiro, então pra mim tava muito tranquilo de aguentar. O pessoal até perguntava, nossa, mas você não tá... Como é que você não tá passando calor aqui, todo mundo lá suando, né? Até suava um pouco, né? Principalmente se fosse sair na rua, no sol, mas nos lugares lá dentro dos prédios, das casas, nos quartos, era só o ar-condicionado, então era muito tranquilo. Não senti que o calor me incomodou em nada, mas eu tenho medo mesmo do inverno, que se fosse pra lá no totalmente inverno, oposto, né? aí eu acho que eu ia sofrer um pouco, mas no verão deu pra aproveitar muito, até porque não choveu também. O período inteiro da bolsa, os 40 dias. Os 40 dias que eu fiquei lá, só teve 2 dias que choveu, assim, no finalzinho da tarde, início da noite, foi aquela chuvinha bem fraca, que mal deu tempo de molhar.
Teve um dia que a chuva caiu enquanto eu estava na estação Yokohama, voltando para JICA, eu até voltei a pé, mas quando eu cheguei na JICA já estava seco, né? Teve até um dia também, um fim de semana, que tinha previsão de passar um tufão por lá. Eu pensei, vixe, agora vai vir aquela chuva que a gente sabe que o Japão chove muito, né? Mas aí o tufão desviou e também só deu outra chuvinha leve. Então deu para aproveitar bastante, fazer todas as atividades e para mim foi o clima perfeito. Porque 40 dias, né? No verão, sem ter problemas nenhum de clima, poder fazer tudo sem... Como fala isso? Eu tô esquecido hoje. Sem impedimentos. Intercorrências climáticas. Aliás, eu lembrei que na semana seguinte que eu voltei pro Brasil, aí passou um tufão de verdade lá e choveu muito, teve até enchente em alguns lugares lá. Caramba, então foi o período da bolsa mesmo. Mas aí agora a pergunta que não quero calar. Você explicou para os japoneses o significado do seu sobrenome, que é um bom tempo? Eu expliquei, alguns achavam até, geralmente eles achavam interessante. Nossa, que legal esse seu sobrenome. Eles achavam legal. Você levou um bom tempo. E se eu falar só em português, geralmente eles não entendem, né? De primeiro você tem que repetir, que aí eles acham meio que quando você vai falar seu nome, ainda mais se não é um nome japonês, né? Você tem que falar bem devagar na hora de fazer o Jikoshoka, né? A apresentação, que senão eles não vão entender mesmo. Mas aí eu já falo bem devagar, geralmente eu falo só o primeiro nome, mas que é mais fácil para eles pronunciarem, mas se eu falar o sobrenome eu já explico o significado em japonês, falo, Nihongo de Itenki. Eu falo o significado em japonês e aí eles já entendem na hora. Não te apelidaram de Itenki-san, não? Às vezes, já me chamaram assim. Não, porque realmente a gente tem que aproveitar ao máximo a bolsa, né? No caso da Isabelle, ela ficou... Na primeira você ficou quantos meses? 5. 5 meses, depois na JICA 10 meses. Mesmo ficando nesse período, a gente quer, né, como bolsista, como estudante, como estagiário, você quer aproveitar ao máximo. Mas as bolsas um pouco mais curtas, né, de 1 mês ou 40 dias, tem uma agenda muito apertada, né? Você tem que realmente aproveitar, assim. E como que foi pra vocês, assim, tipo, você teve mais tempo, então, não sei, era mais distribuída a agenda, tinha uns espaços que você podia viajar. Bom tempo não, bom tempo, como que foi? Tipo, o que vocês fizeram no Japão, assim? O que vocês foram lá, chegaram, tinha a agenda da JICA, ou do Kenjinkai primeiro, e depois conseguia dar uma escapadinha ali. E aí a gente quer saber fazer escapadinha. Mesmo com todas as coisas que a gente tinha que cumprir, né, no Kenjinkai tinha mais coisas, assim, a gente fez homestay, tinha um acampamento com kokosei, então... Kokosei é os estudantes do ensino médio, né? Muito além do conhecimento técnico, é toda essa vivência cultural que a gente tem oportunidade, né? Também as viagens que a gente consegue fazer perto ou um pouquinho mais longe, né? Então, vale muito a experiência, assim. Eu tenho contato até hoje com a família do homestay lá de Okayama. A minha irmã do homestay já veio pro Brasil, né? Quando eu voltei pra JICA, eu fui lá na casa, encontrei eles de novo, né? Então foi muito legal, assim, esse contato que a gente ainda mantém. E sempre dá, né? A gente sempre consegue viajar, os fins de semana são livres, né? Como eu ia para a universidade, num laboratório, então os finais de semana eram livres e eu consegui também ir para Hokkaido, né? Um lugar que eu não conhecia antes. Então a gente sempre dá um jeitinho para os passeios também, né? Não é só viagem. Não é só estudo. Não, tem que passear também. Aqui não é só viagem, não, tá? Porque também tem gente que pensa que vai lá pra viajar, né? Só pra passear. Não é bem assim. A gente tem o nosso compromisso. Tem toda a responsabilidade, né? Relatórios e tudo mais. Isso. É o equilíbrio. E você, Bom Tempo, conseguiu viajar nesses 40 dias? Conta pra gente essa deu pra viajar um pouco, tanto por conta própria, quanto pela própria JICA, né? Que... é um curso que ele tem uma variedade bem grande de atividades. Quando a gente chega lá, eles já entregam já a programação completa, né, do curso, todos os dias, todos os horários, todas as atividades que a gente vai fazer.
Acho que talvez para o brasileiro é meio difícil você estar acostumado a manter sempre os horários, né? Você tem que A pontualidade. né? Manter a pontualidade, mas por sorte eu consegui chegar a tempo em tudo, não me atrasei para nada. Teve alguns dias que fui bem guiri-guiri, chegando na sala de aula faltando 1 minuto para começar. Guiri-guiri é... Bem em cima da hora, né? Corridinho. Como traduz essa onomatopeia? É quase lá. Teve vários momentos que foi bem em cima da hora, mas por sorte não me atrasei em nada. Não Mas, perdeu nenhum trem. Não? Não, trem é outra história, né? Não Tem faltou outra compromisso. história. Mas assim, as atividades da JICA, mais ou menos metade do curso era em sala de aula. Cada dia era uma atividade bem diferente, então acho que não teve quase nenhum dia assim que você ficou, sabe, quando você fica naquela aula que você quer que acabe logo, meio maçante. Só na primeira semana que teve alguns dias assim que eu comecei a pegar no sono durante a aula, mas por causa do fuso horário que ainda não tinha adaptado completamente, talvez porque eu acho que eu comecei a sentir o mais de um dia que eu não dormi durante a viagem, né? Bateu, né? Nossa, teve um dia que eu comecei a pegar no sono na aula, mas acho que foi mais por causa disso. Mas assim, as atividades bem variadas, mais ou menos metade das atividades eram fora da JICA. A gente fez vários workshops, a gente fez um workshop de Undokai num ginásio, em que a gente pegou vários equipamentos de Undokai e começou a tentar inventar as brincadeiras para usar na Undokai, que é as gincanas esportivas, né, que eles fazem nas escolas. Teve também workshop de Taiko, que a gente foi numa escola de Taiko e teve tanto um pouco de aula de teoria quanto de prática. A gente fez algumas visitas também. Teve um fim de semana que a gente viajou, foi quando a gente foi de Shinkansen, né? Primeira vez vendo o Shinkansen. Uma coisa incrível, né? Que eu nunca tinha ido. Como se fosse juntar a velocidade do avião com a praticidade de pegar um metrô, né? Então a gente foi de Yokohama até Nagoya, depois fez a escala em Nagoya para depois chegar em Kyoto. Então a gente ficou um dia em Kyoto visitando os templos lá, conhecer um pouco desse lado mais histórico do Japão, né? Vocês dormiram em Kyoto? Sim, a gente ficou um dia num hotel em Kyoto, um hotel mais no estilo ocidental. E aí no outro dia a gente foi para Gifu, no interior de Gifu, uma cidade chamada Gujo, que tem um Matsuri que é famoso na região, que chama Gujo Odori, com mais de 400 anos de história. Foi quando a gente teve a oportunidade de conhecer o interior do Japão, que todas as outras atividades, outros dias era sempre na região de Yokohama ou Tóquio, então eram lugares mais, assim, metrópole mesmo, né? Mas em Gifu a gente teve a oportunidade de conhecer um pouco o interior do Japão, participar de um festival bem tradicional, que um dos objetivos do curso era que a gente conhecesse tanto a cultura tradicional quanto a cultura moderna. Então, como parte dos festivais mais tradicionais, mais antigos, a gente participou desse Gujo Odori, como se fosse um bom odori que a gente vestiu com kimono, com geta, e ficou lá dançando no meio dos Nihonjin mesmo. E foi nesse dia também que a gente se hospedou no Ryokan, que é a pousada estilo típico japonês, né? A gente dormiu um dia lá e tinha o onsen também, né? Que eram as águas termais. Primeira vez no onsen. Primeira vez no onsen. Tem história pra contar? A gente fica bem... Como brasileiro, né? Acho que a maioria dos brasileiros que vão pra lá ficam bem envergonhados de entrar no onsen, porque você tem que entrar completamente nu. Não pode vestir usar nada. Um biquíni, né? Não com a mão no bolso. E você ficar pelado no meio de um monte de japonês que você não conhece é um pouco bem vergonhoso, mas era... Se bem que se fosse gente conhecida também, né? Também. Ia ser pior. Desconhecida é melhor. Nunca mais vou ver mesmo, vambora, né? E o onsen lá tinha uma parte que era do lado de fora, né? Então você tinha vista pro rio Nagaragawa, que é o principal rio lá de Gifu. Então era uma visão muito bonita. Nossa. E me senti um privilegiado, né? De estar lá participando de tudo isso e poder ver tudo isso, poder ter essa experiência. Na hora do jantar também, inclusive eles levaram até o Wagyu. Primeira vez que eu comi o Wagyu, apesar de que eram umas tirinhas bem finas, né? Que a gente mesmo colocava lá na chapa na hora, sabe? Estilo bem diferente. Esse é outro choque, né? Estilo diferente churrasco. Bem fazer a diferente, carne, normalmente é bem mais de... fininho lá, né? Mas foi uma experiência muito, muito boa do curso. Eu aproveitei bastante, aprendi muita coisa que eu
não fazia ideia. Por exemplo, eu não fazia ideia que o Yosakoi é considerado uma dança moderna. Eu achava que era uma dança tradicional. Eu participo de um grupo de Yosakoi aqui em São Paulo. E por causa disso a gente participou do Matsuri de Yosakoi lá em Tóquio. Que Yosakoi é uma dança típica de Kochi, né? Na época estava acontecendo o Matsuri em Kochi, mas tem também um festival do mesmo tamanho em Tóquio, que eu fiquei espantado porque é uma área gigantesca que eles fecham lá no centro da cidade, lá na região de Shibuya, de Shinjuku, como se eles pegassem uma área do tamanho de toda a Avenida Paulista e do Parque Ibirapuera só para o evento. E tinham mais de 100 grupos apresentando lá no dia, cada grupo de 50 a 150 pessoas. Imagina, precisava muito desse espaço mesmo, que é muita gente, né? O dia inteiro só de pessoal se apresentando. Na verdade, 2 dias, a gente ficou um sábado e um domingo, a gente ficou os 2 dias como voluntários lá no evento. Era um trabalho bem simples, a gente só ficava lá no final onde os grupos terminavam de apresentar, como se fosse um desfile de carnaval, né? Eles vão atravessando a rua, dançando, aí no final, quando eles terminam, a gente ficava lá com copinho de água, de chá, para distribuir para os participantes, que ficar dançando naquele calor lá de 35, 36 Nossa, graus era bem cansativo para eles, né? Mas pra gente lá foi bem tranquilo ficar só fazendo isso, né? A gente tinha tempo também para ficar andando lá pelo evento, para ficar olhando os grupos. E uma coisa que me chamou muita atenção nesse festival é que a gente recebia lá o folhetinho com a programação e os horários em que cada grupo ia se apresentar em cada lugar do evento. E era 5 minutos para cada grupo, então tinha o horário de cada um. E todos os grupos que eu vi, eles começavam a apresentação exatamente no horário que estava marcado. Eu não vi nenhum grupo que começou nem com 1 minuto de atraso. E como a gente organiza muitos eventos Nikkeis aqui em São Paulo, né? A gente sabe que nunca acontece assim, no horário que programa, né? Tem atraso de 10, 20, 30 minutos, quase nada acontece no horário que tá programado, mas não tem problema, é o normal, né? No Brasil é assim. Quanto mais gente envolve também, né? A agenda vai encavalando as coisas. E lá você viu que mas lá não, seguiu certinho. Todos os grupos, mais de 100 grupos apresentando e todos começando e terminando exatamente no horário planejado. No Brasil a gente não consegue fazer isso nem com um. Foi uma coisa assim, incrível. E dessa parte cultural você também teve muito contato na segunda, quando você foi porque quando você foi com quem de Genkai você conseguiu ver bastante coisa cultural, né, velho? Tipo, porque aí você foi falar sobre o Kayama e tudo mais. Mas quando você foi com a JICA, teve também? Ou era mais parte técnica? Não, na JICA, no período dos 10 meses, eles convidavam a gente para conversar com japoneses, né? Eu participei de 2, assim, que foram bem marcantes para mim. Um foi com um pessoal de uma universidade, que o sensei levou o grupo lá na JICA e a gente conversou sobre o Brasil. Eles queriam saber mais sobre o Brasil. Então, era essa a nossa função, né? Explicar para eles sobre o Brasil e tal. A gente fez 2 mesas redondas, aí 2 bolsistas, eu e mais a minha colega, ficaram cada um em uma mesa pra gente falar o que o Brasil come no dia a dia, o que bebe, como é a vida aqui, assim. E o outro foi com adolescentes Nikkeis, que também estavam lá na JICA, mas de outros países da América Latina e do Canadá, onde a JICA onde tem descendentes, né, de japoneses. Então a gente também foi, mas conversar mais sobre o Brasil, assim, não tinha tanto essa troca, né, do Japão para explicar, assim, eles queriam mais saber mesmo como era o Brasil. Então, as viagens que você fez acabaram sendo mais pessoais, assim. Isso. Do que propriamente do programa, né? Além, né, do programa, a viagem que a gente faz é que a gente pôde participar de congressos lá. Então... que legal, da sua área. Isso. Aí a JICA patrocina, né, essas viagens aí. A gente pode também se hospedar nas JICAs de outras províncias. Então, a gente ficou em Kobe, em Nagoya. Então, é essa facilidade também, né? Benefício, vamos dizer assim. Sim, já falei que os 2 aqui estão me convencendo a prestar JICA. Vamos, Takassi? Qual que era o limite de idade? Não tem limite JICA de não idade, tem. Takassi. Então, tranquilo. E aproveitem que todo ano, maio e outubro, tem inscrição. Então,
Tá rolando agora, né? Tá, até dia 1º de novembro tá aberto. Ó, eles fizerem uma semana, a gente tem 3 semanas, então. Ixi, então dá tempo de sobra. Vamos esperar mais um pouquinho pra Espera ficar mais corrido. 2 semanas. Pra ficar guiri-guiri. Quem sabe, é essa a sorte. Não, mas esse vídeo sai no dia 28. Não, 28, 27, Não então a promete gente só aí na tem 3 gravação, dias. Vai Não ser falei de que legal. mês? O que eu acho muito... Acho que é um aspecto, assim, um benefício, né, que a Bolsa traz pra todo mundo, que é justamente isso, né, como o Bom Tempo compartilhou, já estava super inserido, até pelo trabalho, né, nas questões culturais do Japão, tanto pelo voluntariado quanto pelo seu trabalho de jornalismo, cobrindo o futebol japonês. E mesmo assim, chegando lá e vivenciando e conhecendo é outra experiência, né? Abre a nossa cabeça, né? pra um Sempre mundo tem novo. alguma coisa pra acrescentar, né? Não é só... Não sei, é muita coisa, assim. Você volta de lá muito diferente, assim. Muito... Com a cabeça muito aberta, né? E não é só o que eles têm pra acrescentar pra gente também. A gente acha que não, mas a gente também tem algumas coisas a acrescentar pra eles, né? É o intercâmbio 360, né? E a primeira vez que eu fui, assim, eu acompanhava uma menina do doutorado, né? Ela é minha amiga até hoje, assim. E ela não... Lá, as mulheres não têm o costume de ter orelha furada. E eu tinha, né, brinco, lógico, Nossa, desde nunca que eu saí reparei da nisso. maternidade, eu usava brinco aqui no Brasil, né? E ela ficava me observando, mas eu não via que ela tava prestando atenção nisso, sabe? Ela ficava me observando. Até que um dia ela apareceu com a orelha furada lá no laboratório. Aí eu falei, se você furou a orelha, ela falou, eu fiquei olhando, você tinha brinco, e eu achei muito legal, bonito, e eu furei também. E lá é super difícil, eles têm que ir no hospital pra furar a orelha, sei lá, uma coisa Tanto bem... que elas usam muito brinco de pressão, né? Ah, agora faz sentido. Talvez por isso você não reparou. Aí minha mãe falou assim, nossa, Isabelle, vem embora logo que você vai deixar esse povo tudo maluco. É só um brinco, mãe, é só um brinco. Não, mas essa parte de piercing, brinco, tatuagem no Japão é muito complexa. Porque você precisa ter autorização médica pra poder fazer tatuagem, tem uns negócios tudo assim, né? Ah, é? Por causa da legislação do Japão, né? Se tem tatuagem, não pode entrar num sem, Tem né? que ser um sem específico que você pode Aos entrar. poucos Tem tem isso. mudado isso, Então, tem né? alguns que já começaram a liberar, tipo uns maiores, assim, que nem em Odaiba tinha um onsen muito gigante lá. E lá era mais de boa pra entrar. Mas ainda tem muito lugar, tipo, mais você vai em montanhas, assim, mais isolados. Eles são mais chatos com isso. Tem uma plaquinha na frente, ó. Que teria que entrar separado, né? Não, você não pode entrar. Ah, tá. Ou você... Porque eles têm uns adesivos também, que você, dependendo do tamanho da tatuagem, né, você consegue cobrir. Mas Tipo um band-aid grande. É. Entendi. E é tanto essa troca, assim, nossa, né? Que na época, lá na JICA, o pessoal, os voluntários japoneses que vinham pro Brasil, estavam lá aprendendo português. E a gente fez amizade com eles, ajudava a fazer tarefa, né? Eles tinham que fazer redação, tudo. E quando eles vêm pro Brasil também, eles voltam, assim, com outra cabeça, né? Já são pessoas diferentes que vêm pra cá. E eles voltam outras pessoas, e muitos deles querem voltar pro Brasil também, né? Então, às vezes a gente acha que a gente não tem nada pra contribuir, mas o pouco, né, que a gente faz, assim... A gente tem muito acho que essa síndrome de, tipo, o Brasil tá muito abaixo dos outros países. Mas acho que é isso mesmo. Você chega lá e começa a observar e você sabe, tipo, não, mas no Brasil a gente faz assim, sabe? Aí você começa a ver, você começa meio... Não que seja ruim, mas você começa a se incomodar porque é muito diferente, né? No laboratório também. Eles tinham muito interesse em saber sobre o Brasil, né? E como eu já tinha experiência com a pós-graduação, né? Então, eles perguntavam como que a gente fazia determinado experimento, como que era, o que fazia, sabe? Então, foi bem legal, assim, essa parte. Lógico que a gente sempre tem que dar uns passos atrás, porque mesmo que você tenha o título aqui no Brasil, lá você é estudante de novo, né? Mas sempre tem alguma coisa, assim, pra contribuir. É bem bacana mesmo. Essa troca, né? Uhum. Você chegou a ver, bom tempo, essa diferença cultural forte lá, nessa parte de estudos, quando você estava lá? Ah, sim, uma diferença muito grande, né? Como a Isabelle falou, a gente volta com outra cabeça.
E às vezes coisas que tem no Brasil que a gente nem dá muita importância, às vezes a experiência no Japão faz a gente valorizar. Por exemplo, no Japão é muito difícil comer frutas lá, porque lá é caro, tem pouco. No Brasil não, é barato, você come em qualquer lugar, então é uma coisa que eu aprendi a valorizar mais, essas coisas do Brasil, por exemplo, ou até mesmo o clima, porque se você for comparar, o clima aqui em São Paulo é muito mais ameno que o do Japão, né? O calor lá é muito quente, o frio lá é muito frio. E Extremos, aqui, né? Lá é extremos em muitas coisas, né? Então tem, assim, muita diferença. Quase tudo que você for comparar é muito diferente, assim, a ponto de extremos. Então, bem, eu fui com uma cabeça aberta para poder absorver tudo tudo que podia lá, para qualquer experiência que tivesse lá. Eu falei, não, vou experimentar isso aí, vou ver o que é. Eu lembro que quando criança eu tinha muito problema com comida, era muito chato para comer, muitas coisas que foi difícil eu me mudar para poder aceitar isso, para poder mudar isso, mas quando eu tava lá no Japão, tudo que vinha, às vezes vinha umas comidas que eu não fazia ideia do que era, eu falei, não, vou experimentar, eu tô aqui, eu vou experimentar. Super aberto aqui. Não Aí, me fala o que melhor é, não não. Deixa eu saber o comer que primeiro. Deixa eu comer primeiro, depois você me conta. Só teve uma coisa que eu não consegui comer, porque foi abacate, que eu gosto de abacate, só que lá eles comem com sal. E eu achei isso muito estranho. Eu até Guacamole. Vai nunca pro tinha México comido ali o negócio. abacate com sal. Eu tô acostumado a comer aqui no Brasil, mas eu como só com açúcar, não como com sal. E lá, teve um restaurante lá que tinha no menu, aí falou, eu gosto de abacate, então vamos pedir. Só que aí veio com Não negócio com acredito, sal. de todas as coisas mais diferentes. Tem tanta coisa diferente. Ele vai lá. Esse eu não vou comer. Me recuso. Abacate com sal, me recuso. Não, eu até tentei comer, Ah, eu não falei não vou comer, eu falei, não, vou tentar comer, mas aí eu experimentei, comi um pouquinho, eu vi que não dava, o negócio não descia, eu falei, Que então... engraçado. Mas de resto, tudo eu comi, até o sushi do Baiacu, que às vezes a gente fica um pouco com medo, né, que sabe que... Tem várias histórias, Que né? pode por ser cima disso. super venenoso, né? Mas não, comi tudo que... E eu achei tudo muito bom, né? Então, mas teve muita coisa que você comeu lá pela primeira vez. Nossa, muita coisa. Já tinha falado do aguil, né? De vários tipos de sushi. Nossa, muita coisa. Uma coisa que okonomiyaki, que é uma coisa que eu gosto bastante e quase não acho aqui em São Paulo, né? Lá uma das primeiras coisas que eu quis experimentar era o okonomiyaki. O udon também, gosto bastante. Eu gosto até mais do que lá. Comi bastante udon lá. Comi mais Mesmo udon do no que lá. calor. Mesmo no calor. Nossa, não importa. tem que também. aproveitar. Tempo ruim não, aqui. Não importa o Tá calor, chovendo, não. tá frio, tá calor, é lá, vem pra Pro dentro. pessoal Vamos. tá calor, mas pra mim tá tranquilo. Põe uma E- pedra de gelo aqui. E dentro do restaurante é com ar-condicionado, então nem sentia calor, né? Carê também. Aliás, eu sofri bastante com a pimenta do carê de lá. Essa é uma pergunta Tem boa, vários hein? níveis, né, de Tem vários níveis de pimenta e eu não sabia que o meu padrão de pimenta é tão baixo. Não, é que o padrão de pimenta deles é muito alto. É. Você vai que nem aquela rede, Coco Curry, né? Eu fui, Eles né? têm Eu uma fui lá. grade de É 10. de 0 a 10. Só é que tipo, você consegue comer no 1, eu 2. falei, acho que o médio eu aguento. Aí eu pedi o 5. Não. Comi. 5 já é... Quase morri, mas eu terminei. Aí depois eu fui comer sopa de carê, lá em Hokkaido. Aí eu falei, vai de 0 a 10 de novo. Eu falei, vamos no 4? Vamos no 4. Aprendi a lição? Não aprendi, porque eu passei mal de novo. Comi 2 tigelas de Gohan junto. Sabe qual nível que eu fui? Eu fui no nível -2. Do ele- Coco Curry? Ele devolveu, né? Porque assim, a primeira vez que eu comi carê lá foi no restaurante da Jaika, né? E uma das primeiras coisas que eu queria comer lá era o carê, porque eu gosto bastante e como bastante aqui. Eu achava que o nível médio aqui do Brasil eu não conseguia comer tranquilo, mas o que tinha lá na Jaika, que não tinha nível, era só Era o carê que pronto. Era o que tinha. Nossa, eu comi e fiquei assim, pegando fogo. Eu só consegui terminar de comer porque a minha colega que tava lá pegou um copo de leite pra eu tomar junto. Senão, nossa, eu fiquei pegando Mas fogo esse era por dentro. o normal, Era não o que- tinha era o que opção. tinha. Então, e pra eles era um nível normal, não era um nível alto. Depois, Era no refeitório da no refeitório. Jaika. Depois eu fui em outro restaurante lá perto da Jaika e pedi carê. E eu fiz questão de falar lá que eu queria um nível baixo de pimenta, né?
Eu até falei lá se tinha a makuti, que era Mais adocicado. mais né? adocicado, né? Aí até era uma senhorinha que fazia lá, ela falou, caraconainho, não é apimentado. Eu falei, se ela falou que não é apimentado, então tá bom, né? Mas eu comi lá e também achei muito apimentado. Eu pensei, não é possível, que até o que eles acham fraco eu não tô conseguindo. Aí foi que depois eu fui nesse restaurante aí, o Cococari. Isso, esse Cococare. E aí eu vi que tinha lá vários níveis, de 0 a 10, né? Aí eu pensei, agora eu vou pegar o mais baixo, o menor nível de todos que tiver, que é de 0 a 10, mas tinha o -1 e -2 também, que era o que eles consideram pra criança, né? Aí eu falei, não, vou pedir esse aqui que é certeza que esse eu consigo. E aí sim, consegui comer, não tinha nada de pimenta e foi um dos melhores carês que eu já comi. Não, mas tá certo. Tá no Japão, tem que aproveitar. Tem que passar por essas coisas mesmo. Tem que ter as histórias pra contar aqui depois. Você passou por uma dessa, Beli? Comi algum yakiniku lá que eu não sei o que era e também não quero saber. Uma textura diferente, isso aqui. Uma coisa meio dura, assim, meio... Não sei o que era, não. Acho que Não, era... você não descobriu o que era. Nem perguntou a cara Não, dela. eles falaram, mas agora eu não lembro o que era. Deve ser alguma tripa, Horomon? testículo, alguma coisa lá. Deve... Horomon, que é intestino, né? Intestino, né? Eles comem Que é tudo meio- isso. Nheque-nheque, assim, pra morder, é meio É, resistente. Nossa, mas o que mais você comeu de diferente lá? Vamos pra parte da... Aventuras Você gosta gastronômicas. dessa parte, né? Achei que ficou chato essa parada. Não. Brincadeira. Eu não lembro, assim, alguma coisa que eu comi de tão diferente, assim, porque... Eu não sou muito fã de carê, né? Na minha família a gente não tem o costume de comer carê, então eu evitava ir nos restaurantes, assim, de O carê. do refeitório da Jaica você não comeu, então. No refeitório da Jaica tem muita variedade de comida, então você pode escolher qual que você quer. E geralmente tem o prato do dia e tem os pratos fixos, que são carê, outras coisas mais comuns, assim. E varia de acordo com a sazonalidade também. Porque ficar 10 meses comendo todo dia lá no restaurante da Jaica é um pouco difícil. Então a gente conseguiu trocar o dinheiro que eles dão pra gente da janta, né? Eles davam outro cartão pra gente poder comer fora da Jaica. Aí sim. Um VR, né? Aí tem um É. VR, tá ficando bom esse negócio. Ah, legal. Vou emendar para um papo, então, de perrengues com idioma, pode ser? Porque eu fiquei pensando, né, quando a gente não sabe, como você falou, né, às vezes você não sabe o que é, mas vou provar. Mas também pode ter a barreira linguística ali, né, do idioma, assim. E, Bom Tempo estudou bastante, né, o japonês, chegou a ter algum perrengue por conta disso, ou na verdade essa parte foi tranquila para você? Então, por parte do idioma, não tive muito problema, até porque dentro da JICA, a maioria das aulas lá eram em espanhol. Tinha aulas em japonês, o professor falava em japonês, mas tinha muitas em espanhol, e todas que eram em japonês tinha intérprete para o espanhol. Então, como a maioria na verdade, nosso curso era meio a meio, né? 3 brasileiros e outros 3 nativos de espanhol. Mas a JICA considera que a maioria dos brasileiros que vão para lá já entendem o japonês um nível mais alto e conseguem entender espanhol também. Então, eles colocam um intérprete de espanhol. E eu acho que eu aprendi mais espanhol do que japonês. E eu sofria, porque para comunicar com os outros colegas, né, os que não eram brasileiros, eu não consigo falar espanhol direito, eu não entendia direito o que eles falavam, e eles também não falavam japonês. E na maioria também, inglês também não, então era bem difícil comunicar Tinha com que falar eles. meio devagar. Você assim. tinha que ficar portunhol. improvisando, Mas então... Passou a moto. Mas então o requisito pra bolsa, tipo, não tinha nível de... Não tinha nem nível de Nihongo, de japonês, nem de inglês? Não, o nível do idioma não é requisito para bolsa, porque eles têm intérprete. Inclusive, tinha uma colega nossa lá que ela não sabia absolutamente nada de japonês, nunca tinha estudado nada, não sabia nem cumprimentar, nunca tinha tido nenhum tipo de contato, né, com a cultura, mas por causa do avô dela, que tinha ido, ela era de Cuba, né, o avô dela que tinha imigrado para lá, então ela meio que foi para lá para resgatar essas raízes. Caramba. Mas não é requisito nesse curso. Às vezes muita gente até fica assim com o pé atrás e se inscreve e fala, mas eu não sei nada de japonês, mas nesses cursos em grupo da JICA, geralmente eles têm o intérprete e não é requisito obrigatório, mas é claro que
quanto mais de japonês você souber, mais você vai poder aproveitar, né? Porque Com certeza. a moça lá de Cuba, ela não conseguia fazer nada fora da Sozinha, JICA, né? né? Sempre tinha que ter alguém para ajudar ela, a qualquer coisa que fosse fazer que fosse precisar do idioma. No início, a gente, nas primeiras semanas, nos primeiros dias lá, a gente sempre saía junto com o pessoal, porque a gente tinha atividades de manhã, à tarde e à noite geralmente livre. Geralmente um dia da semana de folga também. Então eu queria aproveitar ao máximo esses dias, esse tempo de folga. No início a gente conheceu vários lugares lá de Yokohama, lá perto da JICA. Depois eu comecei a me aventurar sozinho, né, para encontrar outros conhecidos, amigos que estavam lá também. E aí acho que eu não tive muito perrengue com o idioma, né, que eu até acho que o maior problema mesmo era que eu tentava conversar em japonês com os japoneses e eles me respondiam em inglês e eu não entendia o inglês deles. Tinha que pedir, por favor, fale em japonês que é mais fácil de eu O entender. problema dele não foi o idioma do país, foi o idioma que as pessoas queriam conversar com ele. Essa presunção, né, muito louca, né, de não conseguir, de primeiro impacto, talvez não imaginar que uma pessoa que não tem traços, né, de japonês pode falar, não fluente, né, mas falar bem, assim, você conseguia se comunicar bem, né? Porque eu imagino que para um japonês comum, qualquer idioma que ele for aprender vai ser extremamente difícil, porque não tem idioma parecido com o japonês, muito parecido, igual a gente tem vários idiomas parecidos com o português, a gente consegue aprender em poucos anos, inglês, espanhol, algum idioma parecido, mas no japonês não. Então, para eles veem um estrangeiro, é difícil conceber que um estrangeiro possa falar japonês, eu imagino isso, né? Então, eles tentavam falar inglês comigo, mas, no geral, eu consegui me comunicar bem, não tive nenhum problema. Que o perrengue mesmo que eu tive foi quando eu ia pegar o trem sozinho, porque eu, na minha inocência, eu achava que era igual pegar um trem aqui em São Paulo, né? Pegava o metrô lá, você só precisava saber para qual linha que você vai, chega na plataforma, pega o trem e pronto. Então, eu fui lá todo confiante, achando que já sabia para qual estação que eu tinha que ir, qual linha que eu tinha que pegar. Então, chegou o trem, entrei no trem, aí de repente, depois de algumas estações, eu vi que eu fiquei olhando lá no GPS, né, do celular para saber para onde que estava indo, para conhecer o caminho, as estações e tal. Aí de repente eu vi que ele começou a pegar um rumo diferente. Eu esperava que ele estava indo de Yokohama, ia passar em Kawasaki, depois ir para Tóquio, e quando chegou em Kawasaki ele virou pro outro lado. Falei, ué, onde que esse trem tá indo? Como assim? Será que era um expresso, assim? Não, é porque os trens lá não funcionam assim de forma tão simples. Trens que passam na mesma plataforma vão para destinos diferentes, pegam linhas diferentes. Então você tem que saber exatamente o horário do trem que você vai pegar. Porque se você pegar um trem que vai passar às 10h10, ele vai para uma estação, mas o trem que passa às 10h12, o ponto final é outra. Então, chegar numa bifurcação, ele vai mudar o caminho. E eu não sabia disso. Eu descobri na hora que o trem estava indo para um lugar completamente diferente de onde que eu tinha que ir. Aí eu desci na estação, fui lá todo desesperado, tentando conversar com o guarda lá para saber o que eu tinha que fazer. E depois eu consegui pegar o outro trem que foi para o caminho certo. Nesse dia eu estava indo de Yokohama até Chiba. Mas aí na hora que chegou em Tóquio, eu peguei outro trem errado, que foi para outra linha. Aí na hora que chegou, em vez de ir para Chiba, ele foi para uma estação que passou na frente da Disney. Eu pensei, peraí, acho que eu tô indo pro lugar errado. Eu tô vendo esses enfeites de Disney aqui, acho que não era aqui que eu tinha que ir. Eu acho que eu cheguei a pegar 3 trens errados na mesma viagem. Mas como eu tinha saído assim com 1 hora de antecedência, né? Só pra garantir. Chegar no seu destino. Consegui chegar no destino na hora. Voltei pra Yokohama. Eu até liguei meio desesperado pra pessoa que eu ia encontrar. Falei, o que eu faço? Eu não sei pra qual trem que eu pego, né? Ela me ajudou. Falou, vai na tal estação, pega o trem de tal hora. Na hora que ela falou o horário, eu falei, então você tem que saber o horário do trem, né? Isso era o que eu não tinha me ligado. E olha que hoje já tem GPS, né? Tipo, você coloca lá no Google, ele dá todo certinho o trem que você tem que pegar, a hora que vai estar em cada estação. Imagina, em 2008 a gente tinha aquele celular que abre e fecha, assim. Não... Só pra ligação, né? Você tinha que procurar antes em casa e levar anotado num papel pra voltar, porque senão... Não, mas imagina o Sanpei, quando a gente falou com o Sanpei aqui, ele falou que tinha um caderno com os horários dos trens. Ele tinha que andar com um caderno, procurar no caderno qual trem que eu tenho que pegar. Né? Então. Nossa. Muito doido. E você olha você olha pra plataforma dessas estações maiores, né? Que tem várias linhas. Tem cheio de desenho colorido no chão. Aí quando você não entende nada, você olha aquilo ali e fala, nossa, quanta coisa colorida. Só que ali é as linhas que você tem que pegar certo, tá ligado? Não é decorativo, né? Foi depois que me falaram que o pessoal lá usa um aplicativo, né?
Aí depois que eu comecei a usar esse aplicativo, aí sim, eu já não me perdi mais no trem, porque aí você coloca lá seu destino, quando você vai sair, onde você quer chegar, e ele mostra várias opções de rota, né? Aqui vai mais rápido, a mais barata, às vezes a mais prática, com menos baldeações. Depois que eu comecei a usar aquilo, não, já saía de casa, já sabia exatamente qual que era o horário do trem que eu ia pegar. Aí depois falava, o próximo só daqui 5 minutos, o próximo daqui 10 minutos. Então, se eu tivesse que pegar o trem das 3h15, eu chegasse lá 3h16, aí eu teria que esperar até o das 3h20. Se eu pegasse das 3h17, ia pro outro caminho. O melhor mesmo é você não sair da estação. Um jeito você tem, nem que seja pra voltar pra casa, mas não sai da estação, né? Então foi um dia de aprendizados. Foi um trauma, uns 2 dias até aprender. Mas pelo menos você encontrou seu amigo. Consegui. Ele ainda foi esperto. Ele falou, andar de trem no Japão é muito complexo. Eu vou sair 1 hora mais cedo. Ainda bem que você foi com essa margem. Um cara preparado. E você, Beli, teve problemas com o idioma? Não. Eu sei, eu quero falar sobre isso, então eu queria saber disso. Além de ser, como o Bom Tempo falou, né, a fisionomia, a gente não tem fisionomia de japonês, então eles também não imaginam que a gente fale japonês, né? E aí, quando eu arriscava falar alguma coisa, assim, porque eu também não entendia o inglês deles, eles falavam, nossa, mas por que você fala japonês? Daí eu tinha que explicar que meu avô é japonês, né, tal, até falar tudo isso. Então, já preferia mesmo já começar falando japonês para eles entenderem que se pode falar japonês. Tem que explicar uma história muito grande. Nossa, sempre assim. Mas lá no laboratório, lá era tudo em japonês. Você não teve essa experiência de espanhol? O meu curso era sozinho, né? Então eu também tinha que ir sozinha lá no laboratório, tudo. O pessoal era bem solícito, assim, tentava me explicar em inglês. O sensei até fazia as reuniões em inglês para que eu pudesse entender. Mas eles não têm esse costume, então eles estavam ficando meio apavorados, assim, né? E aí eu falei, não, tudo bem, podem continuar falando japonês. Eu estava fazendo aula também lá na faculdade enquanto isso, né? E era bom também para eu aprimorar, aprender um pouco mais as palavras que eles usavam. Então eu fui adaptando, assim. E quando eu queria saber alguma coisa a mais, eu conversava com um sensei, que daí ele conversava em inglês comigo. Porque eu imagino que tinha muito vocabulário específico, isso, né? Técnico, né? Muito difícil. Mais difícil. Mas a coisa, assim, de idioma, assim, que talvez seja mais... como eu posso dizer? Tô igual Takassi, esquecendo. Perrengue chique, complexo. Perrengue não chique. Mas é que lá na JICA a gente tem muitas pessoas de várias culturas e vários países, né? Não só do Brasil e América Latina, mas também África, Oriente Médio, depende de onde você vai e os cursos que eles estão fazendo. E o choque cultural é muito grande. Então, a maioria eram homens, né, que estavam lá, e a JICA já divide o alojamento em masculino, feminino e misto. Então, como a gente ficou lá 10 meses, a gente ficava no andar feminino. E... cada um com seu quarto. Cada um com a sua suíte. E o pessoal dos outros países, né, eles às vezes não entendem ou, sei lá, não sabem de onde a gente é. Às vezes é por querer fazer amizade mesmo. Mas eles são meio invasivos, assim, muitas vezes, né? Então, uma amiga minha já tinha me alertado em não deixar o número da chave aparecendo, porque eles poderiam ligar nos quartos, né? Já tinha acontecido com pessoas do ano que ela foi. E então a gente combinou que quando a gente quisesse conversar uma com a outra, a gente não ia usar o telefone da JICA, a gente ia usar o celular mesmo. Pra gente não correr esse risco, né? De atender e ser, sei lá, outras pessoas. Então, tiveram alguns episódios, né, que tocou o telefone, mas aí a gente também não atendeu e não sabe quem era, se era alguém da JICA querendo dar algum recado, não sei. E um dia a gente estava tomando café e se aproximou algumas pessoas que a gente não conhecia e sentaram na mesa. A gente achou aquilo meio estranho, assim, a gente levantou e foi para outra mesa também,
né, não queria contato, assim, então é uma coisa diferente, né, não por barreira de linguagem, nada disso, mas por contato cultural mesmo. Né? Talvez já um alerta, assim, pra... Principalmente a gente, mulher, assim, né? E a gente falava português, né, entre a gente conversava em português. E um dia a gente estava dentro do elevador e entrou umas pessoas meio diferentes, assim, de característica mesmo. Não era, né, a gente não sabia de onde era, e a gente conversando em português. Daí a minha amiga falou assim, nossa, de onde será que eles são, né, de que país que eles são? Daí eles olharam assim pra gente e falaram assim, a gente é do Timor-Leste, e lá fala português. Então eles estavam entendendo o que a gente estava falando. Aí eu falei pra minha amiga, nossa, então acho que a partir de agora a gente vai ter que começar a falar a língua do P, pra não ser entendido aqui, né? Porque até o português tem a chance de alguém entender. Lógico, os países da África, mas eles têm características que a gente consegue saber, né? Que eles entendem português. Tem que tomar cuidado, Tem. então. Vai fazer Melhor fofoca. Fala portunhol. Nossa, né? A pessoa fica... Portunhol é só do Brasil. Acho que é melhor a língua do P. Portunhol ainda corre o risco. Algumas palavras dá pra pegar, né? A língua do P é difícil. Eu não consigo falar. Você consegue falar a língua do P? Não, melhor não tentar. Já esqueci. Não sei falar isso, não. E você comentou com a gente na conversa lá do anúncio que tinha lá no laboratório, você não tinha entendido direito. Ah, é verdade. Tem esse episódio aí também que tinha uma placa, né, lá no laboratório com um candia, assim, uma data e um horário. Falei, nem sei, né, nem deve ser pra mim e tal. Aí os meninos me explicaram o que era, né, aquilo, que ia acontecer uma limpeza nesse tal dia, tal horário. Eu falei, então acho que eu tô livre, né, eu sou estrangeira, nem vou precisar trabalhar, né, não vou... Aí, no dia e horário, todo mundo ganhou um kit de limpeza e foi todo mundo pro campus limpar. Até os senseis, assim, o sensei maior, todo mundo. O sensei tava lá no teto, tirando folha seca, sabe? Os meninos tirando o mato ali, recolhendo a sujeira. Sujeira não tinha, assim, de papel, de sujeira mesmo, que a gente tá acostumado aqui no Brasil, né? Mas era, assim, de limpar mesmo, sabe? Aí eu fiquei abismada, assim, falei, nossa, né, todo mundo, olha onde o sensei tá, né, o sensei super famoso, assim, ele lá em cima. A Bunai, é perigoso. E todo mundo lá limpando, e foi, assim, pra mim, a coisa mais interessante, assim, que teve, sabe? De não ter hierarquia, todo mundo todo cuida. mundo vai, ajuda e faz, e é uma coisa cultural mesmo, né? Não tem faxina, todo mundo vai lá, faz a faxina toda sexta-feira, a gente tinha que fazer a faxina. O banheiro, você não vê gente lá limpando toda hora, mas sempre tá limpo, né? Então, é o cuidado mesmo e a preocupação com o próximo, né? Quem que vai usar depois de você, tudo isso. Esse pensamento coletivo, Uhum. né, de cuidar. Então, viu? Não adianta a gente usar desculpa. Não sei ler, não é pra mim, esse recado não chegou. Não, tá aqui o seu kit. Pode botar aí o avental. Um pano e uma vassoura. Vamos. Mas eu passei por isso quando eu fui trabalhar em obra lá. A gente tava trabalhando e tudo mais, daí falaram, nesse dia aqui tem limpeza. Eu falei, tá bom. Aí o pessoal começou a levantar, que eu trabalhava na sala da engenharia. Aí levantou todo mundo e falou assim, vamos todo mundo pra lá. Daí eu falei, tá bom, vamos todo mundo pra lá. Aí abriram um container. Mas o que tinha de vassoura naquele container eu fiquei inacreditado, porque era muita vassoura. Eu falei, gente, é pra todo mundo, meu. Tipo, 600 pessoas na obra, várias vassouras, tipo, galera com saco andando pra lá e pra cá. Daí eu falei, legal, né, tá? Vamos ajudar. Daí eu olhei, tava o diretor da obra com a vassoura puxando coisa. Eu falei, caramba, é assim mesmo. É realmente real, todo mundo. É real. Isso foi uma das coisas que eu fiquei abismado. Eu falei, nossa, é de verdade mesmo? Inspirador. Mais alguma história, gente? Eu quero saber mais história. Eu quero saber coisas difíceis que aconteceram. Tem mais? Quando subi o Monte Fuji foi bem difícil. Na verdade, foi difícil pra descer, né? Pra subir foi até mais tranquilo do que eu esperava. Monte Fuji Desculpa sempre aí, aparece aqui desculpa nessa roda, hein? É porque o pessoal já tinha avisado que a escalada em si não é tão difícil, né? Eles até pesquisei um pouco antes, né? Falaram que era nível iniciante, né?
Então eu pensei, não deve ser nada tô muito tão burro. absurdo, mas eu até tava meio preocupado Tô quando menos falaram um que... do iniciante. Eu tô menos 2 do iniciante. Tá igual o carê, o nível da pimenta. Eu fiquei preocupado com possível falta de ar, né? Que falavam que era como é uma bem alta, né? Bem alto lá, mais de 3.000 metros, né? E a escalada já começa acima dos 2.000, né? O ponto de partida já é acima dos 2.000. E eu fiquei bem preocupado em talvez ir num ritmo meio rápido e ficar sem ar. Então eu tentei ir no início mais devagar, até fui com os outros 2 brasileiros que estavam comigo. Os outros 3 que estavam no curso também não quiseram ir, mas os outros 2 brasileiros animaram, então a gente foi em 3. E a gente foi meio que no início mais tranquilo, acompanhando o ritmo do pessoal. E pensei, acho que dá tempo, né? A gente começou a escalada lá pelas 6 horas, com o objetivo de chegar no topo no nascer do sol, né? Pra mim o mais difícil, na verdade, foi o frio, porque, como já falei antes, né, não tô acostumado com frio, e lá em cima é bem... Muito frio, muito, né? muito Venta pra caramba. Eu nunca senti tanto frio na minha vida, que em Mato Grosso ou em Minas é muito raro fazer frio, principalmente em Mato Grosso. E em São Paulo, acho que eu nunca tinha presenciado uma temperatura abaixo de 10 graus, e lá no topo é perto de 0, né? Então, por mais que eu fui todo agasalhado, com a blusa mais quente que eu tenho, com touca, eu peguei o cachecol e enrolei na cara inteira, fiquei só com os olhinho olhos de de fora. Mas mesmo assim tava muito, muito frio. E quanto mais perto do topo você chega, né, mais vai estreitando o caminho. Como tem muita gente, você vai subindo bem devagar. Então, mesmo que você queira ir mais rápido, não dá. Você tem que ir acompanhando. Tem que seguir a fila, né? Vai seguindo a fila, e tem horas que é só passo. E aí, como eu via que naquele ritmo talvez não daria tempo de chegar no topo até o nascer do sol, eu meio que comecei a ir sem fazer parada. E foi na parte que eu me perdi do resto do... Você foi sozinho? A gente foi metade do caminho Largou junto. os amiguinhos? Brincadeira. Na verdade, um deles foi na minha frente, eu não vi que ele estava na minha frente. A outra, ela ficou um pouco para trás, ela não conseguiu chegar a tempo do sol nascer. Mas aí, quando eu cheguei lá em cima, faltavam uns 20 minutos para nascer o sol, eu vi que o meu amigo já estava lá em cima. Eu falei, nossa, eu nem vi quando você passou, que a gente realmente perdeu contato durante o caminho. E sempre que passava numa daquelas paradas, né, tinha várias estações no meio do caminho, a gente parava um pouco, descansava, tomava uma água. Mas aí teve um momento que eu vi que eu já não podia mais parar lá, né? Senão não daria tempo. Mas aí consegui chegar lá, e lá em cima foi o único lugar do Japão inteiro que eu vi um banheiro que não estava limpo, e o banheiro lá é muito sujo, O banheiro muito lá é sujo. puxado. Lá é complicado, cara. Mas assim, aquela experiência que você tem que viver pelo menos uma vez na vida. Ver o sol nascer do ponto mais alto do Japão foi um dos momentos assim mais marcantes de toda a experiência na bolsa. E pra mim o mais difícil mesmo foi a descida, porque eu já estava cansado, né? Sem dormir. Já tinha varado a noite fazendo esforço físico, então já Passando estava com o frio. corpo bem cansado. E também eu vi que eu devia ter levado mais água, não levei água suficiente, então já estava com as garrafinhas que eu levei já estavam quase vazias, e na volta não tem nada, né? Não tem parada. Não tem parada, não tem lojinha, não tem banheiro, e é um caminho muito íngreme e escorregadio, cheio de pedrinhas. E como eu não comprei aquele tênis próprio para escalada, aquele sapato próprio. Perdeu a sola do tênis? Eu fui com o tênis normal mesmo, né? E era um tênis que estava relativamente novo, ele ficou quase acabado, né? Depois da escalada. E eu não conseguia descer muito rápido, porque você tinha que ficar dobrando os joelhos para não cair. E eu vi, Fofo, né? eu via criança, velhinho, descendo, correndo aquele negócio. Eu falei, como que eles conseguem? Eu tô descendo devagarinho, tomando cuidado a cada passo para não escorregar e não cair de bunda no chão. E o pessoal, todo mundo descendo, correndo. E foi muito difícil porque deu vontade de ir no banheiro e não tinha banheiro. Então, geralmente o pessoal descia em 4 horas, eu desci em 3 e fui direto pro banheiro. Porque o banheiro Você olha pra aquele zigue-zague que não acaba nunca, o banheiro tá lá no final do E tem uma história, né? Se você sobe uma vez, você tem sorte o resto da vida. Se você sobe 2, você é um bobo. Você sobe 3. Geralmente tem que ser ímpar. Ah, tá. Então tô Você certo subiu ainda. 3? Eu tô certo ainda. Eu subi uma vez em 2008 pra nunca mais voltar. Em 2017 eu não quis voltar, não. Falei, Poxa. podem ir que eu já fui. A Bela encontrou com a gente na estação, É mas aí verdade, não né? subiu. Não foi. Ah, não, gente, chega. Perrengue é uma vez só na vida. Quando eu subi, choveu. Eu tava tão cansada na volta, né, que nossa, se eu parasse e encostava, eu dormia.
E até eu perdi aquele mastro, sabe? Todo carimbado. Uhum. Eu perdi. Que era caro. Cada Eu carimbo você tem que carimbei pagar. tudo até lá no topo. Aí eu tava tão cansado que eu tava sentada pra esperar o ônibus, eu parei, deixei lá assim e deixei. Deve estar lá até hoje. Se vocês e forem assim lá ficou. de novo, O meu vão lá ficou dentro do encontrar meu mastro. O meu ficou dentro de um apartamento, que eu falei, esqueci de cortar isso aqui. Eu preciso ir embora. Não vai caber. No dia do voo que eu lembrei que eu tinha que cortar aquilo, eu falei, vai ficar aí. E o meu Agora eles perrengue- estão vendendo mais, né? Curto, assim. Não, tem um Um pequenininho, né? que deve ter só uns 40 centímetros, que é só pra você carimbar, e tem o grandão pra você andar, né? É, que o pequeno daí vai ser só peso a mais, não vai te ajudar, né? Na É, subida. é só É. pra souvenir mesmo. Aliás, o meu perrengue não acabou no momento que terminou a descida, porque eu tinha outro compromisso no mesmo dia, na Ixi. tarde daquele dia. E Esse pessoal que tem compromisso. Ah, vou subir o Fuji. Ah, eu tenho compromisso amanhã, depois que eu Acha descer. que é então. só... Não, Eu- eu tinha o ônibus 10 da manhã. eu Na subi, descida. Você tem que correr, né? a gente foi no Monte Fuji do sábado para domingo e eu tinha marcado de encontrar um amigo em Kashiwa, que fica na província de Chiba, no domingo. Então, terminando a descida, eu já fui direto para lá. Terminei de descer, fui no banheiro e por 3 minutos eu consegui pegar o ônibus que passava de hora em hora para voltar até a estação. E só que como eu tinha tomado pouca água, eu comecei a ficar com desidratação, deu muita dor de cabeça naquele dia. Então, como estava muito cansado, né, de não ter dormido com muito esforço físico, só deu tempo de dormir no caminho de volta, um pouco no trem, né? Aí cheguei na Nadiaika, tomei um banho, deitei por 1 hora, tomei bastante água, depois já fui correndo para pegar o trem para encontrar meu amigo em Tóquio, depois a gente foi para Kashiwa, que eu tinha marcado a gente foi no estádio de futebol. Ele era torcedor do Kashiwa Reysol, que é o time lá da província. Ele me levou pro estádio para assistir o jogo do time dele. Só que como eu não tinha, já tava mais de um dia sem dormir, muito, muito cansado, foi muito difícil, às vezes, momentos em que, sabe, você começa a pescar, assim, mas por sorte a gente ficou no setor atrás do gol, que é onde ficava a torcida organizada, então o pessoal lá ficou cantando, pulando o jogo inteiro. Você não conseguia descansar, né? Não, durante o jogo não teve nenhum problema, porque o pessoal tava muito animado lá, então eu fiquei lá junto com eles, lá no meio da torcida, então foi o único jeito de eu conseguir me manter acordado. Mas assim, eu até cheguei a pensar, será que é melhor eu ficar em casa, que eu tô meio que não tô muito bem, com dor de cabeça, não dormi, mas eu pensei, depois eu durmo, como eu só vou ficar aqui 40 dias mesmo, vou fazer esse esforço. É isso mesmo, né? Tinha Quebra várias o recurso. amigas que tinham esse pensamento e não paravam na Jaica. Tipo, qualquer coisa, tempo que eles Oportunidade. tinham, eles estavam por aí. Tinha 40 dias sem dormir, então, essa bolsa. Eu pensei, eu vou dormir no avião de volta, né? Ainda mais que hoje é dia de folga, eu não quero desperdiçar um dia de folga dormindo, né? Depois eu durmo na noite desse domingo, que aí segunda-feira já teria atividade de novo, mas assim, é claro que eu sempre tomava cuidado para dormir bem nos dias antes em que teria as atividades, né? Por causa disso eu não cheguei atrasado em nenhuma atividade, então tem um pouco dessa responsabilidade também. Por mais que várias vezes a gente acabava voltando para a Jaica depois do horário, né? Então a gente tinha que entrar lá pela porta dos fundos e tal, mas Assinar o livro negro. O que é esse livro nunca, da né? Jaica? É que lá na Jaica, o alojamento é como se fosse um hotel. Você tem que deixar a chave lá na portaria. Aí 10 ou 10h30, não lembro, fecha a portaria. E aí depois, para você entrar, você tem que entrar pelo lado e assinar um caderninho que você pegou a sua chave depois das 10 horas. Tipo, cheguei atrasada, é um atestado. Cheguei fora do horário, do horário de funcionamento. E aí você assina lá, pega a sua chave e sobe pro quarto, né? Então Mas tinha gente que batia ponto nesse caderno. Tinha. De sempre chegar atrasado. Tem 2 aqui na frente. quem nunca? Mas não foram tantas vezes assim, não, só algumas. Em 40 dias, quantas brincadeiras? Pô, não contei. 40 dias, 39, eu cheguei atrasado. Não pode falar aqui, gente. Não, não é errado. É só o outro caminho, entendeu? É meio que eles fazem isso para o pessoal não exagerar, né? Passar a noite fora, que no dia seguinte de manhã cedo você tem que estar pronto e disposto, né? Para mais atividades. Então tinha que tomar cuidado. Acho que chegar um pouquinho atrasado assim não tinha muito problema, mas eles não recomendavam. Uhum. Não tinha nenhuma penalidade pra isso. Não. 10 horas é muito cedo mesmo, né?
Sim. A gente quer sair, jantar com os amigos, às vezes você erra o trem, você vai Nossa, chegar atrasado. o tempo tinha que ser maior ainda. Aí porque você chegou a 10 chance- e 1, não é 10 horas, né? Já vai estar fechado. A chance de errar o trem, pra quem tá indo pra lá pela primeira vez, ficar 40 dias, é muito alta. Então tem que aumentar esse horário. Tem que... Até quando você fica muito tempo, você continua errando o trem, então vai para outra cidade, essas coisas acontecem. Pega o último trem, né? Nossa, pegar o último trem. Aventura. É que aí você sai correndo e fala assim, eu preciso pegar aquele trem. Senão eu vou ter que gastar mais dinheiro, porque eu vou ter que ficar em um karaokê. Eu vou ser obrigada. Mas, ó, a forma de você se apressar. Quando o prazo de inscrição de alguma coisa tá ali esgotando, ou quando você tá muito apertado pra ir ao banheiro, você desce o Monte Fuji em 3 horas, recorde. Mas quantas horas demorou pra subir? Então, a gente começou a Quase subida, era umas 12, 6 né? horas, e a gente chegou lá, era umas 4, alguma coisa, faltando uns 20 minutos pra nascer o sol. Então, Vocês começaram às Umas 6? 10 horas, às né? 8? Mas tava cheio, vocês pegaram tava trânsito cheio. de pessoas. Tinha muita gente. É. Nessa época, Sempre tem, né? Sempre eu acho tem, que né? acho que principalmente ser- fim de semana, né? É que você pega fim de semana aí, você pega o feriado do Yamanohi lá, que é o dia da montanha. Que é começo de agosto. Nossa, é um caos aquele lugar. Você começa da quinta estação, você já começa na fila, já começa a fila ali embaixo. Mas acho que é sempre cheio mesmo, né? Tem muito... É, porque é pouco tempo também que fica aberto, É. né? E tem turista, tem gente que vai lá Muito só pra turista. isso. E é fácil, né? O nível de dificuldade é fácil, É. é baixo. Nossa. Aí que você Qualquer pegou, um consegue. você pegou a trilha fácil, né? É, o problema Porque não é tem outra escalada, é trilha o que só tem frio. 2 paradas. Ah, é? Aí o negócio pega. Aí falaram que, na verdade, tem níveis de trilha em volta do Monte Fuji, né? Então tem umas Ai, trilhas deixa muito essa aí difíceis. mesmo. São essas que a gente tem que conhecer. É, porque são níveis mais básicos, né? A gente tá no menos ainda. Menos 2. Então foi que 4. Eu tô meio ruim de conta hoje, gente. 4, 8, 10 horas. 10 horas pra subir. Eu já tinha falado isso. Eu tinha falado Eu já 12? cheguei Não, nessa é porque, conclusão É porque logo. eu demorei acho que 12 pra subir e não tive trânsito. Nossa. A primeira vez que você não foi até o final, né? Então, só daí eu não contei quantas horas porque eu não cheguei até o final. Mas eu estava lá. É que você foi solícito com a menina que passou mal e ficou lá. Não, ela tinha ficado muito mais pra trás. Ele tentou. Ele tentou. Não me ajuda não, que eu não me ajudo. Tá ficando chato. Dormi, tive que pagar caro, dormi no meio da 8ª estação. Mas a minha sorte foi que a estação que eu morri lá tinha acesso pra descida. Então não precisava nem subir nem descer pra chegar na trilha de descida. Porque foi o Bruno, né, que comentou que ele teve que parar e ele teve que descer pela trilha de subida. E a trilha de subida é bem pior pra você descer, né, se você fazer o contrário. Imagina. Tem umas partes de escalada, né? Umas partes de corrente, assim. Quando eu cheguei aqui no Brasil e falei pro pessoal que eu tinha subido o Monte Fuji, eles falaram assim, não, você tá mentindo, né? Só pode ter escada rolante lá, porque você subir... Aí até mostrar as fotos, né? Tem que provar que você tava lá em cima. Tem que mostrar. E eu subi, tipo, no dia do meu aniversário, assim, foi bem legal. Que legal. Marcante. Mas Monte Fuji é mágico. Acho que todo mundo tem que ir mesmo. Até os japoneses do laboratório falavam assim, o quê? Você já subiu? Eu nunca fui. Falei, quê? é coisa de turista. Mas quando eu subi, que tava na escola ainda, que tava na escola de japonês, o pessoal falou, mas por que você vai fazer isso? Eu falei, porque é legal. Eles, boa sorte. Eu falei, obrigado. Vamos lá. E, gente, eventos. Teve mais algum evento que você foi, tipo, do pessoal do Koshkai, assim, que você conheceu? Porque você já conhecia o Koshkai ou não? Lembro agora. Eu conhecia o Koshkai, mas como eu morava no Paraná, eu não participei. Tanto em 2008 quanto em 2017. Mas eu fui no evento de Gifu, que eu encontrei vocês lá. E aí eu conheci todo o pessoal que tava, tanto da bolsa do MECT, quanto das outras bolsas. E... sempre tem, né, os eventos. Eu não consegui ir no Natal de Nico, porque era dia de semana, e lá eles não comemoram o Natal. Mas é bem legal esses eventos que a CBEX faz, né, e os bolsistas que estão lá para conseguir reunir. A gente sempre mata a saudade de casa, come alguma coisa brasileira, né? É bem... Fala português. Fala português, encontra os amigos. Tem a casa dos amigos também para visitar, né? Então é importante fazer o Koshkai. Esse contato. É isso aí, gente. Vamos então pra parte que a gente volta pro Brasil.
Como foi a volta pro Brasil pra vocês? Foi bom tempo assim, foi rapidinho, né? Porque ele piscou, ele tava aqui de volta já. Não, daí quando ele chegou, ele dormiu, né? Foi 2 semanas dormindo. A volta é o mais impactante, né? Porque eu fiquei 10 meses lá, tive que pedir... não estava mais trabalhando aqui no Brasil, tudo. Então, pra gente se recolocar no mercado de trabalho, geralmente leva um tempo. Mas eu tive mais sorte do que juízo, porque eu fui chamada num teste seletivo que eu tinha feito lá na UEL. Então, eu fiquei 2 anos como professora temporária lá. E foi legal porque eles me chamaram antes, quando eu já estava com a bolsa aprovada, e eu chorava todos os dias, né? Se eu ia para a bolsa ou se eu ficava na UEL, que também era um sonho, né? Você voltar como professora onde você estudou. E aí eu decidi ir para a bolsa, mas eu consegui me recolocar lá no concurso, né? Fui para o final da fila. Aí eles chamaram a minha colega, que era... depois de mim, e quando eu voltei me chamaram de novo, então deu certinho, assim, consegui aproveitar a experiência lá e depois trabalhar na UEL. E depois que eu saí da UEL, eu também consegui me recolocar, e agora em São Paulo, né, através de uma ex-bolsista que eu também conhecia. Então, esses vínculos que a gente faz durante a bolsa são muito válidos, né, o conhecimento técnico, cultural e as amizades que a gente tem, né, pro resto da vida, Pra né? tudo, né? Pra tudo. E a bolsa, assim, é tão importante, é tão legal, né? Você quer que todas as pessoas que você conhece, que você gosta, participem, que eu criei um Instagram, Desorientada, pra mostrar como era a minha vida lá, né? Pra não ficar postando, assim, um pouco no perfil pessoal. E aí, depois a gente resolveu dar continuidade, e aí eu chamei um grupo de amigos para me ajudar a postar, porque enquanto a gente tá lá, a gente tem conteúdo. Depois que volta, né, precisa de ajuda de quem tá lá. Uhum. Então, as outras pessoas que foram depois de mim, né, continuaram postando. E aí, na época da pandemia, a gente fez meio que um Natsukashi lá, postando as coisas que a gente tinha vivido e para as pessoas não desistirem, né? Então, sempre que tem oportunidade, alguma vaga, assim, a gente posta lá para as pessoas também inspirarem outras pessoas a prestarem a bolsa e viver tudo isso que a gente viveu e que é maravilhoso, né? Merece, assim, toda essa divulgação, e acho que isso também é um pouco do que eles esperam da gente. Tanto divulgar a cultura, quanto também as bolsas, né? Incentivar as outras pessoas a irem. A JICA tem muito isso. Quando você vai fazer a inscrição, eles querem saber o que você vai fazer quando você voltar. Então, não só a divulgação, né, das bolsas, mas o que você vai fazer com o conhecimento técnico. E isso é muito importante na hora de você preencher todos os documentos. Então... só tem que ir, né? Faz a mala, preenche tudo primeiro, passa, faz a mala e vai. Simples assim, gente. Só fazer isso. É só passar. Não é tão difícil, não. E pra você, Bom Tempo, como foi a volta pro Brasil? Bem, eu, quando tava preparando para voltar, né? Eu achei que eu ia ficar triste, que tava acabando aqueles 40 dias mágicos lá, mas na verdade eu não fiquei triste, fui empolgado, porque eu pensava assim, não é algo que tá acabando, é só uma etapa para um sonho realizado e mais um passo para seguir, arrumar um próximo sonho. Uhum. Então, na hora de ir embora, tinha gente chorando lá, mas assim, eu tava bem empolgado porque eu queria... poder colocar em prática o que eu tinha aprendido lá, né? Eu me sentia como se eu tivesse subido de nível na vida, né? Com tanta experiências diferentes, novas que eu passei lá. Tanto que eu falo que esses foram os 40 dias mais marcantes da minha vida. Mas assim, depois de voltar, a gente tem que fazer lá um relatório da JICA, tem que apresentar lá tudo que você aprendeu, explicar para eles, mostrar como que você pretendia usar, né, aquilo que você aprendeu. No meu caso, como membro da CBEX, e continuar divulgando as bolsas de estudo, ainda mais como
membro da diretoria, né, com uma responsabilidade ainda maior de organizar o Koshoukai, orientar os futuros bolsistas, até muita gente que nem sabia que a partir de então a JICA passou a aceitar não descendentes como bolsistas, então passar isso para as pessoas, divulgar mais, que mais pessoas soubessem que tem esse tipo de bolsa, que tem essas oportunidades. Então, apesar de que a pandemia atrapalhou um pouco, né, a gente estava planejando vários eventos que tiveram que ser cancelados ou adiados, né, a partir de 2020. Mas, por outro lado, enquanto a gente ficava lá na quarentena, lá em casa, eu consegui colocar em prática um projeto que eu já tinha há muito tempo, desde quando eu comecei a estudar o jornalismo, comecei a cobrir a cultura do Japão, o futebol do Japão. Na época, como eu estava pesquisando bastante, eu vi que tinha muitos livros em inglês sobre o assunto, mas não tinha nenhum livro em português falando sobre o futebol no Japão. Então eu pensei, por que não escrever o primeiro, né, em português? Mas eu via isso como um objetivo para bem mais para frente na época. E aí quando eu voltei da bolsa eu pensei, não, agora é a hora, acho que eu já consegui toda a bagagem que eu queria, já tenho a experiência de estar lá. Eu sempre ficava meio com o pé atrás de escrever tanto sobre o Japão, né? Várias pessoas iam me consultar sobre coisas de ver com cultura japonesa, ou com o futebol de lá, sempre que tinha algum jogo importante relacionado com a seleção, algum time, vinha um jornalista pedir informação para mim, e às vezes eu ficava assim com o pé atrás de, eu tô falando com tanta autoridade, uma coisa que eu nunca nem vi, né? Nunca nem fui lá. Mas aí depois que eu voltei eu já me senti assim mais preparado para colocar esse projeto em prática, então desde que eu voltei eu me dediquei praticamente todos os dias a concluir a pesquisa, a ficar vendo documentos, traduzindo matérias, ficar assistindo documentários, os jogos antigos no YouTube, e agora consegui terminar todo esse livro que eu vinha planejando, um livro que conta como que o Japão desenvolveu no seu lado esportivo, focando no futebol, como que eles fizeram um esporte que era completamente desconhecido até poucos anos atrás, se tornar o esporte número 2 do país, né, só atrás do beisebol, e entre as crianças, muitos japoneses me falando que é até mais popular do que futebol, dependendo do lugar, as crianças preferem jogar mais futebol do que beisebol, então já se tornou um esporte de massa lá. E também explicar sobre como que o japonês, como a cultura japonesa enxerga o esporte, né? Que é uma forma bem diferente aqui do Brasil, tem uma diferença muito grande, e também a influência que o Brasil teve nesse desenvolvimento do futebol lá, né? Foi um intercâmbio que já tem várias décadas, e basicamente o Japão sempre via o Brasil assim como um modelo a ser seguido. Então tem essa influência muito grande do Brasil. Então, conseguir terminar esse livro foi bem difícil, até procurar uma editora, porque eu nunca tinha publicado nada antes, então assim, vai ser meu primeiro livro, que vai ser lançado agora em novembro, e também como parte desse objetivo, dessa responsabilidade de divulgar a cultura japonesa no Brasil, né? Então, publicar esse livro também é um sonho que eu tinha de muitos anos, que está prestes a ser realizado, e é uma forma também de demonstrar a gratidão, né, por ter tido essa experiência, de ter passado por tudo isso, ter conhecido tudo isso. Tenho muita gratidão pela CBEX, pelo Koshoukai, por todas as pessoas que eu conheci, pelas oportunidades que eu tive. Então, sempre continuo, né, fazendo o máximo que eu consigo de trabalho voluntário, de ajudar nos eventos, de continuar divulgando essa cultura japonesa, que é uma missão que a gente tenta desenvolver através da CBEX, né? Uau! Toma essa aula, então. Sem palavras. Timing perfeito, né, de tudo, e parabéns mesmo por esse novo projeto. Teremos ver esse livro aí. Queremos ser Queremos chamados autógrafos. pro lançamento. Lançamento, autógrafo, foto. Estão todos convidados. Quando que vai lançar mesmo? Que dia que vai lançar? A gente está planejando para o dia 12 de novembro, vai ser um sábado, no pavilhão japonês do Parque Ibirapuera. E o nome do livro, para quem está ouvindo e quiser pesquisar, é Samurais Azuis, que é o apelido da seleção japonesa. Blue. Nossa! Chique. Outro nível. Outro nível. É isso aí.
Considerações finais, Thelma? Depois dessa, só digo uma coisa. Não desista dos seus sonhos. E não é clichê falar isso depois dessas experiências aqui. Isso aí, realmente, vê que em uma semana dá pra resolver muita coisa, gente. Então, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Foi muito bom o papo com vocês. Obrigado por todas essas informações. Acho que isso vai incentivar muita gente a pesquisar mais sobre as bolsas, apesar de eu achar bem difícil pesquisar sobre as bolsas da JICA, porque tem muita informação. Tem muita opção, né? Tem muita opção, muita informação. A gente escolhe uma pra você, então. Obrigado. Eu fico no aguardo, então. Muito obrigado, então, gente, mais uma vez. E até uma encerra. Não, deixa os nossos convidados aqui darem uma palavra Viu? de despedida. Muito Tá bom. obrigada mesmo, pessoal. Obrigada, gente, pelo convite, pela oportunidade. E a gente espera que mais pessoas vão para as bolsas e voltem com esse espírito de gratidão, que é o mínimo, né, que a gente pode continuar aí oferecendo e divulgando a bolsa. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Foi uma honra participar aqui com vocês. Foi bem divertido lembrar de tantas coisas, né, que aconteceram lá no Japão. E para quem tem, né, esse objetivo de estudar no Japão, fazer esse intercâmbio lá, não desistam. Se as coisas estiverem difíceis, procurem a CBEX, participem do Koshukai, que a gente vai fazer o possível para ajudar vocês. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. A bolsa não acaba quando a gente volta. As histórias estão aí para comprovar. Obrigada. É isso aí, então, gente. Ficamos por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Otsukaresama. Otsukaresama.